Meu nome é Solivan Padilha Pescador. Sou um veranista aqui da Bela Torres, da Serra Gaúcha. Estamos aqui na Bela Torres desde 1989, né? E fomos uns dos primeiros aí a ter casa beira-mar, que era o nosso sonho. Mas então, meu nome é Lúcia Pescador, sou esposa do seu Solivan. E junto com ele, então, nós construímos aqui em 1989. E quando nós iniciamos a construção da nossa primeira casa, que era aqui mesmo. E, então, em 2001, a gente foi convidado a ser presidente. Era para ser por 2 anos, acabamos ficando por 4. Eu acho que foi um momento realmente de muita mudança, porque na época foram várias fatalidades, na verdade, aqui na praia, onde a gente teve a perda de jovens em função da rede de energia que estava bem precária. Aí aquilo gerou assim um baixo astral na praia toda, e tinha outras coisas que aconteceram. Incendiou um quiosque que tinha beira-mar, e a praia não tinha nada de atrativos, não evoluía, na verdade ela estava muito parada, né? E aí aquele desafio, eu acho que foi de tanto nós brigar por causa da água, que não tinha água, chegava final de ano, não tinha água e não tinha luz. E aí a gente começou a reclamar, e aí eles disseram, vocês vão ser os presidentes, vão resolver isso. E aí a gente acabou aceitando, e realmente o desafio foi grande. Nós nem sabíamos que tinha essa sociedade aqui da praia, e a gente foi se inteirar como é que a praia começou. Aí que a gente veio a saber que o início da praia eram os pioneiros, todos eles eram lá de Caxias do Sul mesmo, que era o seu Pedro, o seu Hernani, tinha o Irani Biondo, o Hermelino Fuscher e o seu Celeste Mandelli, que eram os empreendedores mesmo do loteamento aqui. Anteriormente, que a Lúcia não comentou, nós pedimos carta branca para os loteadores, né, para poder fazer um trabalho completo e não depender de atualização de um e outro, porque é importante tu chegar numa comunidade e dizer, não, eu sou dono, eu faço o que eu quero e tal. Mas a gente já entendia um pouco das dificuldades da praia. E esses loteadores aí nos deram carta branca para, tá com vocês, a coisa tá feia mesmo, o pessoal quer ir embora, não tem mais segurança para peranear com os filhos, com a família toda. Com tudo caído, não tinha um restaurante, não tinha um lugar para a gente sentar e tomar uma cerveja, que o que tinha incendiado, não tinha nada de atividades esportivas, na verdade, absolutamente nada. Tu vinha para cá, não tinha nem aonde comprar, às vezes, comida, que o mercado ele abria no final do ano, só no verão. E a partir daí a gente tentou assim, trabalhar, pensar assim, como se aquilo fosse como nós vivíamos em Caxias, que tivesse restaurantes, que tivesse um lugar para a gente se encontrar com os amigos, praticar esporte. Foi uma coisa que a gente botou bastante ênfase, né? Para que os jovens ficassem aqui, principalmente à noite, assim, eles iam para Torres, porque lá que tinha movimento, porque aqui não tinha nada para fazer. Escurecia, não tinha nem luz na rua. E assim, todo mundo dentro de casa, e era isso, né? E aí se fez todo um projeto, né? Nós fizemos aí uma reunião lá em Caxias do Sul, na Câmara de Indústria e Comércio, e eu tentei saber quem eram os veranistas, através da Razão Imóveis, que foi o primeiro imobiliário que fazia todo o comércio dos lotes. Aí de lá eu tirei uma relação, e aí convidamos eles para que eles fossem nessa reunião da SIC. E como há muito tempo não tinha nenhum movimento em prol da praia, a adesão foi interessante, foi bem grande. E aí a gente chegou com todo o planejamento lá do que é que a gente iria fazer. E a gente, com essa carta branca, a gente fez um projeto na SIC, né? A Lúcia comentou. E no final do projeto, apresentado o projeto, tem umas coisas muito, muito interessantes, que 90% ou mais do pessoal que estava na reunião não acreditava que nós ia fazer tanto. Nós fizemos tudo no papel. E chegou no final, nós tínhamos uma rifa para fazer, que era o primeiro arrecadação de valores, né, que nós tínhamos para investir. E o pessoal achou que aquilo lá era um absurdo. A rifa era de um terreno, né? Era de um terreno que nós ia fazer um valor X.
que era o início de um projeto. O pessoal que achava, não, esses dois aí nunca vão fazer. E deu até uma chamada de atenção nessa reunião. Eu digo, o pessoal não sai daqui enquanto não vender a rifa toda. Eu acho que ali foi o grande ponto de o pessoal entender que tinha uma liderança. E quando tem uma liderança, o pessoal acredita em ti. Desde o início daquele momento lá na SIC, até o final da nossa gestão, que foi 4 anos, foi em cima de liderança, entendeu? A coisa era firme. O propósito teria que ser final, que a gente acreditava que em 2 anos a gente conseguia fazer. Revitalizar a Beira-Mar, né, que era o grande sonho dos moradores, revitalizar toda a parte elétrica da praia, revitalizar toda a parte de água. E isso a gente fez em 2 anos, com o apoio da Serpra, com o apoio da prefeitura, com o apoio até dos amigos nossos políticos e tal, que vinham aqui fazer eventos, e a gente, a questão de arrecadação, que o nosso objetivo era arrecadar e depois aplicar isso em obras. Nós arrecadamos na época, em 2001 para 2003, eu acho, 2002, R$800 mil. Contando rifa, eventos, jantares e tal. E foi aplicado 100% em cima das obras. E isso fez com que a gente, que nem a Lúcia comentou antes, os jovens começarem a vir. Nosso objetivo era segurar os jovens aqui. Então, com o apoio de todo mundo, a gente conseguiu fazer essa reviravolta na praia, que o pessoal comenta muito, de até 2002, acho que era. Mas se eu dizer uma coisa marcante disso, foi em 2002, acho que era, nossa. A gente terminou nosso mandato, 2002. Eu acho que a gente iniciou lá por 2000. É que eu acho que aí está constando, mas se não me engano, a gente ficou até 2005 para 2006. A gente ficou muito tempo. A gente falou, não vamos mais ficar. E aí a gente vai entregar, aí era o seu Áureo, o prefeito na época, a gente ia entregar para a prefeitura a administração. E eu estava ligando para o pessoal, prefeitura, Serprag, todos, não o prefeito, mas o pessoal que me ajudava. É questão de mão de obra direta, que nem os operários, motoristas de escavadeira, de trator. E comecei a ligar pro pessoal. Ó, pessoal, o pessoal da garagem, o pessoal que vou encerrar e tal, eu queria entregar para vocês, fazer um churrasco e entregar para vocês o agradecimento que nós estamos saindo da sociedade. E daí que ninguém queria aceitar. Eu digo, mas que para esse pessoal, o que está acontecendo? De repente, eles não querem agradecimento, então, azar, fazer o quê? Vamos encerrar, vamos sair fora e tal. Daí viemos para a praia e alguém veio aqui no sábado e disse assim, vocês têm que ir lá na igreja, que vai ter uma janta e tal lá. Na igreja não tinha ninguém. Tava a igreja, o salão, tudo fechado, escuro. Então, uma pegadinha, né? E nós entramos na sala assim, abrir a porta. Nesse momento bem emocionante, que o pessoal tava todo mundo lá. Os moradores todos da praia? O prefeito, os moradores, assim, quase totalidade estavam lá dentro. Não, aquela vez. O prefeito, uma banda tocando, não sei qual é a banda que tocava, o padre, né, e tal. Daquele momento que a gente sentiu, de todo esse tempo que a gente ficou na frente da sociedade, sentiu a importância de um líder. Sempre eu falo, o mundo inteiro carece de líder, né? E qualquer negócio que tu pega, tu tem que ter uma liderança e tu tem que ter
um propósito de tu chegar lá. E nós tínhamos um propósito de chegar lá. E quando nós chegamos lá, achamos que estava ok. Entregar para o próximo, ver quem é o próximo sucessor e tal. E daí que o pessoal, em coro, começou a pedir, fica. Deixaram. Aí eu falei, 2 anos. não, é com a Lúcia, se ela Não, aceitar. é com a Lúcia. Não posso, nós estávamos muito exaustos. Nós tínhamos trabalhado em 2 anos, uma coisa absurda. Daí chegou um ponto que disse, não, vamos ficar então. E depois de sair, que daí carregaram nós no colo, levaram nós para cima. Sim, fizeram. Fizeram os diabos lá dentro. E a gente sentiu naquela época a necessidade, o povo tinha realmente uma carência de voltar ao que estava em 2001. Porque em 2001 não tinha emprego nessa praia. Isso, se vocês verem com o pessoal mais antigo, era totalmente um faroeste aqui. O Pedro fez o empreendimento e esse empreendimento ele largou para ver se ele andava sozinho. E não anda sozinho. Ele evoluiu. Nenhum negócio anda sozinho. O negócio sozinho, se não tiver uma liderança e uma administração, não vai sozinho. E o pessoal tinha pânico de voltar ao passado. Mas pânico. E quem viveu isso aí entende que é coisa triste tu ter uma comunidade em qualquer lugar do mundo que não tem uma liderança, que não faça com que aconteça as coisas, ou seja, desde o prefeito, desde do vereador, ou desde o presidente de bairro, fazer com que isso cuide da comunidade. E nós cuidamos da comunidade, que a Bela Torres, na época... Carregando no colo. Porque quando nós pegamos ali, então nós tínhamos o clube, que dentro do clube tinha uma piscina vazia, que eles traziam água do mar. Na época eles fizeram o clube, eles fizeram um clube tipo como se fosse de cidade. Daí tinha a sauna, tinha essa piscina que eles colocavam água do mar, que é aquela parte que tem para trás, lá aqueles banheiros lá de trás. Era sauna seca, aqueles aparelhos, assim, e aí tinha esse calçadão ali na frente, que eles botavam aquelas cadeiras desses 4 empreendedores. E aí aquele clube foi construído tudo vendendo cotas. Daí teve, eu acho que eram 100 e tantas pessoas que colaboraram, que depois a gente fez um memorial, então a gente resgatou muita coisa. E aí nós fomos resgatando essas pessoas que investiram. E aí, dentro daquele clube, como o Sullivan disse, a gente pediu a carta branca, porque até então, quem ditava as regras aqui era o seu Pedro Bife. Se ele dissesse, fazia. Se ele dissesse que não, ninguém fazia nada. Ninguém contrariava. Aí, tu imagina fechar uma piscina que ele tinha feito, né? E aí, a gente disse, nós vamos tirar. E aí, foi tirado, foi feito assoalho, e aí foi montado um restaurante. Aí toda essa beira-mar que a gente foi construindo, nós tínhamos que trazer pessoas lá de Caxias, porque aqui não tinha mão de obra. Os homens daqui todos tinham ido embora porque não tinha emprego. E aqui tinha umas famílias que veraneavam, mas que eles eram de São Paulo. E lá eles trabalhavam, eles tinham obras, tinham construções, e aí eles foram convidando as pessoas para irem para lá. E aí aqui não tinha homens para trabalhar nas obras, assim. Daí nós trazíamos de lá, o Sullivan vinha de ônibus, trazia pessoas de lá para trabalhar, assim, e nós, até na sacristia lá do padre a gente hospedava eles. Olha, a gente se apoiava do que tinha para poder fazer. E assim, né, a gente estava meio tipo chinês, né, botava a época para começar e para terminar. A gente tinha que terminar até o final do ano. Se eu tiver que falar em obras, assim, quando apresentamos na SIC a obra, eu me lembro que era um papel comprido, né? Era enorme, desse tamanho, de mais de 1 metro de comprimento, né? Uma plantinha, assim, bem específica, que nós seria... A prioridade nossa era toda a beira-mar. A praia ideal para esporte e lazer. Essa frase... É o lugar ideal para esporte. É o lugar ideal para esporte e lazer. E nós só pensamos no esporte. O esporte traz jovem, né? Isso é básico. Saúde, né? Saúde e tal. Toda a beira-mar praticamente foi feita. Tênis do clube, do vôlei, do quiosque à beira-mar, aquele redondo ali, que é o quiosque, da pista de skate, de basquete, com futebol salão junto, acoplada, né? Vários parquinhos, concha acústica.
E os futebol, nós revitalizamos 3 campos de futebol, né? Na igreja. A iluminação da beira-mar toda de bancos e praças. Mas isso é o que é questão de arrecadação. Mas a questão mais importante da época que nos ajudou muito foi a Serprag e a prefeitura. Entendeu? A Serprag e a prefeitura deu muita retaguarda, muito apoio. Se nós não trazesse luz para cá, não tinha como. Não tinha, você não tem nem ideia do que era isso aí. Não tinha nada, entendeu? Porque o loteamento foi feito, mas a praia cresceu e não foi continuada. Na época não foi ampliada, rede, fios, nada. Isso aí estava um caos. Hoje, Bela Torres, tu pode botar uma indústria muito forte aqui e ela tem energia. Bota água, tem tanta coisa para falar que eu digo que eu vou ficar um dia. Mas a água, nós encampamos a água, a água era horrível. Eu retirei ela, fiz os vereadores votarem, 100% dos vereadores votaram, puxei a água de volta para a sociedade. E, na verdade, nem a administração, botei para a imobiliária, que era do Pedro Bife, de volta. A gente fez um trabalho junto com, chamou uma empresa para cuidar da água, fizemos investimento em cima da água. Trocar os canos. Fizemos toda a limpeza de todos os canos na praia toda, fizemos tratamento de água, um apoio do pessoal de Criciúma para chegar a qualidade de água boa. Vários e vários trabalhos. Não dá de numerar muito assim. Porque se tu falar muito em obras, tá? Às vezes as obras é importante, mas o importante é o que tu dá pro veranista. O que o veranista quer hoje? A obra é um deles. Tu tem que dar que o empreendimento deles tenha valor, que para ter isso tu precisa de uma boa luz, uma boa água, entendeu? Tu precisa ter em torno serviços que isso faz com que ele venha para cá, e seja desde um açougue, supermercado, um posto de gasolina. Então, se o investidor hoje, que é o morador, ele tem toda essa estrutura, ele vem. Ele vem. A segurança, nós temos segurança, né? Arrumamos casinhas de policiais, botamos policiais aqui, né? Então, todo em torno, nada de graça. Tudo tu precisa fazer um belo de um projeto para ele ser eficiente lá. E eu acho que nós somos muito felizes na época, que a gente, acho que Deus ajudou muito nós isso, porque tudo que a gente pensou, planejou, deu, fechou, entendeu? Realizou. E em questão de 2 anos, 2 para 4 anos depois, foi só um afinamento do que nós iniciamos, só um afinamento das coisas. E eu acredito muito isso na questão que às vezes Deus coloca às vezes as pessoas no lugar certo na hora certa. A gente queria assim que as coisas funcionassem, né? Então, por exemplo, nós tínhamos o hotel ali que ele funcionava no verão. Aí eu fui falar com o proprietário, ele falou, esse hotel só me dá despesa, que não sei o quê, né? E daí eu falei, porque eu alugo ele por não sei quanto, né? E aí toda hora é manutenção. E se queixou, daí você quer vender? Eu disse, eu quero, eu vendo. Bem doida eu fazer essa proposta. E na verdade foi feito um acerto com ele lá. E aí nós colocamos a mão no hotel também. Daí a gente, de 10 apartamentos, virou 16, aí colocamos piscina e ampliamos, botamos quiosque e tal. Hoje tá o que tá e tá um sucesso. Assim, tá alugado, mas o pessoal tá adorando, né? Aí foi feito uma loucura de criar esse boliche, que foi uma loucura o sucesso dele no início, assim. Hoje, já como não tem mais a danceteria, ele meio tá diferente agora. Agora a gente está fazendo uma reforma para dar mais um up nele a partir do ano que vem. Mas é o único lugar assim para jovens que tem aqui hoje. E foi assim, meio de sopetão, a gente acabou assumindo. Daí uma outra coisa que foi também bem marcante foi o posto de gasolina. Não tinha posto de gasolina, que a gente precisava, para andar nos bug, tinha que pegar de baldinho lá no passo.
Aí foi tentado que alguém investisse, não conseguimos ninguém. Daí arrumamos só um amigo nosso, aí meio a meio, aí a gente vai lá, vamos também. Depois a gente acabou vendendo, essa parte a gente não continuou, porque daí a gente tem que cuidar, nós temos um negócio lá, não tem como estar cuidando de tudo aqui. Mas era tudo coisa assim para que a praia tivesse vida própria, sabe? Pudesse se manter. Mas o que a gente queria era isso, e conseguimos, né? Porque quando nós falamos aquela vez na reunião que a gente em 5 anos iria dobrar o tamanho da praia, da quantidade de casas, os caras duvidaram. Eu disse, então vocês aguardem para ver. E hoje não sei, né? 2.000 casas tem hoje, tu falou? Acho que na época devia ter em torno de 400, 500 casas, acho, se tinha, de veranistas. E agora, tu vê, já estamos indo para o segundo prédio já, né? Já temos um na entrada, vai ter um outro na frente do clube também, então evoluiu. Assim, foi um trabalho, eu acho, bem gratificante, eu acho que valeu muito, muito todo o trabalho que a gente teve. Foram investidos, assim, todos os finais de semana a gente vinha para cá. Foram 4 ou 5 anos que a gente vinha todo final de semana para a praia, de sexta a domingo, de noite, saía daqui de noite. Mas há 20 e poucos anos atrás a gente tinha outro pique, né? Agora vamos deixar para os mais jovens, né, Norton? Quando tu tá na frente de qualquer empreendimento, tu sabe onde tu vai chegar. A gente sabia, eu, a Lúcia, onde que nós ia chegar. E a gente tinha certeza que isso ia acontecer. Porque nós botamos nosso nome, tempo, tudo voluntário, e nós chegaríamos numa data estipulada por nós mesmos, que aquela data ia acontecer o que a gente estava imaginando. Nessa parte a gente começou a trabalhar um monte de coisas, né? Que pouca gente sabe disso. E a gente começou a preparar o pessoal, não era nativo que a gente chamava, mas o pessoal com pouca instrução, com pouco conhecimento do comércio, principalmente do comércio, do atendimento. Nós começamos a fazer reuniões no clube, e fazendo palestra de como eles teriam chegar lá. E como é que eles iam chegar lá? O que eles precisariam ser? Nós precisávamos de um açougue, que não tinha. Nós precisávamos de um mercado, que não tinha. Nós precisávamos de um restaurante, que não tinha. E como eles iam atender esse público? Como é que eles iam receber esse público? Que a gente divulgava na região da Serra, divulgamos várias vezes isso, que a Bela Torres ia dar um boom. E esse boom, o pessoal vem. E o pessoal vem que é atendimento. O pessoal vai fazer investimento num terreno aqui, ele vai botar uma casa de um valor significativo para veranear, mas não é só isso. Ele vai precisar que isso dê retorno financeiro para ele, depois ele precisa passar as férias aqui com comodidade, eles precisam ter todos os restaurantes, eles precisam ter bastante eventos para poder trazer os familiares dele e tal. E esses treinamentos, eu me lembro que acho que nós fizemos 4, 5 treinamentos, assim, e o pessoal, muito simples, eu adoro eles, mas muito simples, não entendia muito, a gente repetia de novo. Pessoal, vocês têm que saber atender, se alguém de vocês quiser empreender, a gente ajuda, inclusive ajudamos muita gente a montar restaurante, a montar açougue, né? Emprestava dinheiro até particular. Ou deu, né? E deu dinheiro particular para nós ter pelo menos o básico para poder trazer o pessoal. Isso ficou marcante. Acho que o pessoal que participou disso, a gente vê hoje que quem aproveitou, isso foi aquela onda daquela época interessante, hoje se deu bem no Bela Torres. Pega dentro do material de construção, até qualquer empreendimento, o pessoal da água que a gente investiu, um monte de coisa. Esse pessoal que entendeu, né, a filosofia que nós tínhamos que aplicar dentro do negócio, se deu bem, e aqueles pessoal que era um pouco mais humilde, a gente nota até hoje, saiu do emprego zero, porque realmente o emprego era zero. E hoje tem a sua. Hoje ele cuida de uma grama, ele cuida de uma casa, ele faz uma limpeza, ou ele tem um empreendimento que ele toca,
o negócio dele particular. Eu acho que deu dinheiro para todo mundo e isso é uma coisa que a gente vai levar para o resto da vida. Entender que a gente fez na época que nos chamaram para fazer, botaram... Assumir a presidência, né? Assumir essa parte aqui por um motivo até meio complicado. A gente deu a resposta, fez com que isso acontecesse. E a gente olha às vezes assim, o pessoal, vocês foram importantes na época. Mas eu acho que o pessoal foi mais... nós tivemos a nossa parte de importância, mas a gente ganhou muito conhecimento com isso. Ganhou muito a questão de amizade. Hoje a amizade é demais, a gente conhece todo mundo, se dá com todo mundo. Então eu acho que a gente ajudou, mas também eles deram um retorno. E esse retorno de amizade, de companheirismo, de gratidão que eles têm por nós, vale tudo. Em 2004 a gente teve o Catarina, destruiu muita coisa beira-mar. Quando nós tínhamos terminado ali, o boliche nós inauguramos no final de 2003 e em março de 2004 deu o ciclone. Você vê que eu falo sempre em Deus e a gente tem um propósito de fazer as coisas. Quando deu o ciclone foi em 2004. Março de 2004. A gente passou vários fins de semana trabalhando aqui, vários, durante 2, 3, 4 anos. Quase todos praticamente. E chegou uma sexta-feira, eu disse assim para ela, primeiro fim de semana que nós vamos ficar em casa. Em Caxias. E a gente não precisa mais, porque agora a gente entregou a presidência para outra gestão. E nós vamos ficar aqui. Então, tranquilo. Ai, que bom. Isso foi na sexta-feira. No sábado, deu o ciclone. Tivemos que retomar todas as obras de novo. Entendeu? E voltar. Então, isso marca um pouco assim, porque... tipo assim... continua. Não pare. Segue. Tá? Isso que eu falo sempre pro pessoal. Não pare. Continue em frente, não pare. Porque no momento que eu vou parar, entendeu? Alguém te cutuca uma faquinha nas costas assim, não para. E a gente não pode parar, a humanidade não pode parar. Se a humanidade para... E parece que aquilo foi um grande aviso assim. Não, vocês não podem parar, vocês têm que continuar. E realmente, depois de passar um tempo, que a gente vê o ciclone e tudo, a gente vê que o pessoal daqui também não estava preparado para ir andar sozinho. Tudo que a gente fez curso, tudo que a gente fez treinamento, tudo que a gente falava que ia acontecer, o pessoal ainda não tinha caído a ficha. Né? Isso 4 anos depois. Né? Ele ficou mais um ano, eu acho, né? Fazendo, e eu acho que é ali que o pessoal sentiu, não, acho que vai dar, vai continuar, e a gente sempre por perto. Até hoje ainda a gente dá conselho pro comerciante, né? Até hoje a gente está sempre dando um detalhamento, ó, segue ali, faz, compra, não compra, vende, não, constrói, faz, não, monta, sabe? Não, isso aí não vai dar dinheiro, faz isso aqui, sabe? Faz desse jeito que dá melhor. Até hoje a gente continua ainda sendo um consultor disso. Conselheiro. Então, conselheiro. E graças a Deus o pessoal que nos ouve, não vejo ninguém mal. Entendeu? Interessante, nessa jornada que nós tivemos, depois a gente criou que cada 2 anos ou 4 anos que teria um novo presidente da sociedade que continuasse com esse trabalho, sempre o apoio da prefeitura, né, Serprag, o pessoal da água e outros tantos que poderiam ajudar, que nós tivéssemos essa continuidade de segurança. Não é um condomínio fechado, é praticamente um loteamento aberto, mas ele tinha uma administração. Essa administração é a conservação, algumas obras novas e conservação. E passou 2, 3, 4 presidentes aí, cada um com a sua importância de fazer, e todos fizeram um trabalho bom. Mas o pessoal mais ou menos daquela época nossa, de idade e tal, e eu vejo hoje, se é para ser otimista pro futuro, entender que a nossa geração, que nós fizemos esse trabalho junto com os outros presidentes,
Eu me lembro até hoje que as crianças eram pequenas e eu ouvi falar muito de Lúcia Sullivan toda hora. Esse pessoal se criou, o Norte é um cara desse, se criou reverenciando um trabalho, a evolução da praia e tal, e se espelhou nisso. E eu noto hoje que o pessoal está muito espelhado na nossa geração, dos mais velhos, entende? Então veio a geração nova agora, o Norte é um deles, eu repito, e tem outros que o Norte trouxe junto com a comissão dele nova agora. O pessoal está com gás. Aí vai sair a nova geração de empreendedores, de administradores, e vai sair dessa geração aqui. Daqui 4, 5, 6 anos, vai ter essa minha geração nova agora, que é liderada pelo Norton. Ela vai ser o diferencial de Bela Torres. Né? Como foi lá no passado, a nossa geração da Lúcia, que a gente veio com todo o pique, todo o gás, e nós tínhamos um propósito de trabalhar, uma vontade, uma garra de jovem, tá? E nós somos um pouco mais jovens que hoje. Tá vindo a geração forte agora. E essa geração forte que tá vindo agora é o futuro de Bela Torres. Eu me arrisco a dizer que Bela Torres, né, daqui 2, 3, 4, 5 anos, será uma das praias mais maravilhosas que tem dentro do estado de Santa Catarina.